Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Redação Esportiva. Oferecimento: Tisha Comunicação Visual, Novieira Alves. Alô, amigo da Redação Esportiva, um abraço. Estamos de volta aqui na TV Cidade, canal 3 da NET, sempre destacando tudo o que acontece no esporte local, nacional e internacional. Vamos destacar o Campeonato Amazonense de Futebol Profissional, Campeonato de Base Infantil e Juvenil, a Copa Séries de Futebol de Mesa, uma realização da Associação Manauara de Futebol de Mesa, primeira, segunda, terceira divisão, Copa Ouro, Prata e Bronze, e tudo o que acontece no esporte local. E aqui conosco, nosso colega o André Tobias, repórter e jornalista do Amazonas em Tempo. Tudo bem, André? Tudo bom, Paulo? Olá, amigos da TV Cidade. É uma honra pela primeira vez estar aqui com a galera do Redação Esportiva no estúdio. A gente que já fez várias externas aí, gravamos passagem direto da Arena, de outros jogos do estadual. É um prazer estar com vocês aqui no estúdio. Ah, sim, é um prazer. O André que é um grande profissional da imprensa e que cobre também os jogos do Campeonato Amazonense, seja profissional de base e também o esporte do modo geral. André, vamos destacar o Campeonato Amazonense, que teve rodada no final de semana, vários jogos, o Nacional assumiu a liderança do campeonato. Qual a sua opinião sobre a rodada do final de semana? O Rio Negro empatou com o São Raimundo na Arena. Enfim, como é que foi a rodada deste final de semana? Rodada boa para o Nacional, retomou a ponta. Bateu o Fast, que era o líder da competição até o momento. A primeira vitória desse novo elenco nacionalino, do novo treinador, do Álvaro Miguel. Vai servir para dar um pouquinho mais de tranquilidade para o elenco nas demais rodadas, no decorrer do campeonato. E o detalhe, né, na minha opinião, né, nós comentamos lá na Arena da Amazônia, né, eu gosto do Polaco, você tem outra opinião, não que não goste, né, já tem uma outra visão do Polaco, agora o Eduardo Cracasso, né, grande jogador, e também o Rafael, são os três jogadores ali habilidosos, inclusive teve um lance lá no segundo tempo lá que ele fez uma tabela ali, se não me engano, com o Eduardo, quase que marca um golaço, enfim, foi a primeira vitória desse novo elenco do Nacional, que trouxe 13 jogadores do Atlético Acreano, que venceu a primeira, e que o Álvaro Miguel, né, que foi um pouco, se exaltou um pouco, né, não tratou muito bem a imprensa. Olha, Álvaro, não pode acontecer isso, mas que conseguiu a primeira vitória, né? Parecia que ele queria isso, queria vencer a primeira do Nacional. Imagina o filme que deve ter passado na cabeça do elenco quando o Faixa descontou ali no finalzinho já do segundo tempo, né? Assim como foi na última quarta-feira no jogo contra o São Raimundo, que o Nacional também abriu 2-0 e acabou vendo o São Raimundo empatar no finalzinho, que o treinador reclama ainda de um impedimento no lance do pênalti, mas o resultado foi bom para o Nacional. Inclusive ele até queria mostrar o vídeo. Queria mostrar o eu vídeo, nunca vi isso, o treinador queria mostrar o vídeo, vamos lá. Mas aí serve para ele dar uma tranquilidade para a sequência do trabalho, né? Ele acabou de chegar, foi apenas o segundo jogo desse novo elenco. Tá certo que é um grupo que já vinha jogando lá no Atlético, mas é uma outra camisa, são outros estádios, são outros adversários. Eu acho que serve para dar uma tranquilidade pro decorrer da temporada do Nacional, do estadual. Agora o detalhe, eu não sei se é a tua visão, né? Pelo menos do elenco que o Nacional montou, Heriberto da Cunha, Wagner Benazzi e o Alan Jorge, o do Atlético Acreano, na minha opinião, é melhor. É melhor porque já vem com entrosamento. Você vê que o jogo flui um pouco melhor em relação ao que o Nacional montou anteriormente. Não é só isso, tem outros aspectos também que a gente tem que levar em consideração, né? É um elenco jovem, são jogadores velozes, são jogadores que já conhecem a região, são adaptados ao clima, apesar deles terem reclamado do calor na noite de quarta-feira na Arena, mas são jogadores já adaptados com a nossa realidade, né? Tem jogadores que já passaram por aqui, que é o caso do Rafael, que atuou no Princesa por pouco tempo na temporada passada. Então é um time que já conhece bem a região, que já conhece os gramados de Manaus, né? O Atlético enfrentou o Princesa aqui na Série D, é o mesmo elenco que vai jogar na próxima rodada também contra o Princesa no Gilbertão. Mas dos três elencos formados na temporada, esse é bem melhor em relação aos outros dois. Ah, sem dúvida alguma. E você citou um detalhe importante, porque o time do Nacional, né, ia falar Atlético, que é o ex-Atlético Acreano, já jogou em solo amazonense, então já conhece um pouco do futebol amazonense. Agora, André, pela manhã, no sábado, Rio Negro 1, São Raimundo 1. O Rio Negro marcou um gol de pênalti, o goleiro Pablo defendeu um pênalti. Enfim, foi um jogo bem movimentado, né? E o Rio Negro, apesar de todas as dificuldades financeiras, de estrutura, depois de que saiu o Henrique Barbosa, que era o gestor da empresa Excelência Futebol,
que na verdade aprontou mais uma, e aqui no futebol amazonense, o Rio Negro vai tentar se manter aí vivo, com todo o apoio, com todo o esforço, vale ressaltar, do presidente do Rio Negro, Thales Versosa. É um empate bom para o São Raimundo, que se manteve no G4 da competição, né? É claro que dava para vencer o Rio Negro, era um jogo que o São Raimundo buscava os 3 pontos, mas o Rio Negro também vem se fortalecendo. O Rio Negro conseguiu fechar a contratação do Rodrigo Ítalo, que já jogou, do zagueiro Sami, do Quitó também, que são jogadores rodados aqui pelo futebol amazonense. Como o Lana falou naquele jogo diante do Nacional na estreia, eu acho que esse Rio Negro ainda vai evoluir durante a competição. Inclusive, André, eu conversava com o Lana antes. Eu tive uma participação lá no Rio Negro, lá na divulgação, depois eu já saí. Ele dizia que, Paulo, eu vou trazer alguns jogadores. Não citou não, só citou do Quitó. E não citou do Sami e o Rodrigo Ítalo, né, que é o Rodrigo Ítalo, que ainda há pouco tempo era comentarista de uma rádio web, da Rádio Japa na Amazônica, e agora voltou ao futebol. Eu acho que são reforços importantes para o Rio Negro, né? O Rio Negro tinha 16 jogadores no elenco. São jogadores que chegam, muito provavelmente para serem titulares. O Rodrigo Ítalo, inclusive, jogou pela manhã no sábado e à tarde comentou o jogo do Nacional com faixa. Já comentou de trabalho duplo. Trabalho do rodada dupla para ele também. Também. Então eu acho que é um grupo que tem muito a crescer na competição ainda, na mãos do Lana. Agora, outro detalhe, meu caro André, o Abuda e o Lambaía, eu presenciei, vi de perto também a vinda dos 2 jogadores importantes. O Abuda, que é um jogador que se movimenta em forma, e você vê que ele está em forma, é um jogador que se movimenta, dá opção na jogada. E o Lambaía, né? O Lambaía é espetacular, ele toca a bola, abre o jogo, tem uma boa visão de jogo, enfim, os 2 jogadores importantes na equipe do Galo. É isso que se esperava deles, né? São os jogadores mais experientes. E estão jogando, né? Não veio só por nome. Estão jogando, não veio só enganar aqui não. O Alan Bahia, apesar de parecer fora de forma, é o cara que cadencia o jogo no meio de campo. O Abuda é aquele atacante perigoso, né? Que sempre busca a jogada, sempre busca o gol. É um Rio Negro que tem muito a crescer ainda na competição, apesar de a gente estar no finalzinho já do primeiro turno. Eu acho que é um time que pode dar dor de cabeça no segundo turno do estadual. Tá certo. Você aí do programa do Redação Esportiva pode acompanhar aqui nas nossas redes sociais. Você acompanha aqui no Redação, Facebook, Twitter, o WhatsApp também para contato. Você também pode manter contato e dar sua sugestão, opinião em relação ao programa Redação Esportiva. André, só para fechar a rodada, o Manaus jogou com o Nacional Borbense lá em Borba. E o Nacional Borbense conseguiu o primeiro ponto, né? Pois é. Aliás, foi o Nacional que conseguiu o primeiro ponto ou foi o Manaus que perdeu o ponto? Eu acho que o Manaus perdeu 2 pontos lá, né? O time nacional, o Manaus que vinha buscando essa vitória para encostar no G4, até entrar no G4, acabou tropeçando, acabou perdendo 2 pontos em Borba para um time que semi-amador, um time que conseguiu arrancar esses 2 pontinhos do Manaus aí, 2 pontos que vão fazer falta para a sequência do campeonato. Ah, sim, com certeza. Aqui eu tenho a classificação, deixa aqui só ver aqui a classificação, André. Deixa eu ver aqui a classificação, aqui a produção passou a classificação. Nós temos aqui a rodada, é isso? A classificação, vamos lá, a classificação do Campeonato Amazonense. Vamos ver aqui a classificação. O Nacional é o líder com 13 pontos. O Faixa Clube vem em segundo com 12. O Princesa vem em terceiro com 7 pontos, que foi o gol na rodada anterior. O São Raimundo é o quarto com 6 pontos. O Manaus é o quinto com 6. Aí fica na colocação na quinta devido ao critério de desempate. O Rio Negro é o sexto com 4 pontos, depois de que empatou com o São Raimundo. E na última colocação, o Nacional Borbense, que tem apenas 1 ponto. É o último colocado, e só lembrando, das 7 equipes que participam do Campeonato Amazonense, o último colocado vai disputar a Série B, que deve começar em fevereiro do ano que vem. Vamos lá, a próxima rodada, a 7ª rodada. A rodada de hoje? Rodada de hoje, vamos lá, no Gilbertão, isso, quarta-feira, nós teremos na quarta-feira às 13h30 da tarde, lá no Gilbertão em Manacapuru, o Princesa e o Nacional, grande jogo, né, porque o Princesa tem 7 pontos, e o Nacional tem 12, o Nacional é líder, o Nacional pode se disparar, o Princesa vai querer conseguir a vitória para poder ficar ali próximo aos líderes. O outro jogo também na quarta é o São Raimundo, é isso, o São Raimundo. Vamos lá, qual o jogo da quarta do São Raimundo? Jogo, São Raimundo Nacional Borbense, na Colina. É um jogo 8 importante, da noite. 8 da noite, jogo importante para o São Raimundo aí se firmar de vez no G4. E na Arena a gente vai ter também às 20 horas Faixa e Rio Negro, um jogo importante para o Faixa, né, que estava invicto. Perdeu na última rodada para o Nacional. A chance de recuperar a confiança, vai ter o Charles de volta, que cumpriu suspensão na última rodada. Para de repente, se o Nacional tropeça em Manacapuru, o Faixa pode retomar essa liderança aí. Então vamos lá, André, vamos por etapa. Manacapuru, 13h30 da tarde, quarta-feira, Princesa e Nacional. Vamos lá então. É o jogo da rodada, né? Um jogo pro Princesa de repente acordar no campeonato, um Princesa que vem tropeçando.
muito diferente daquele Princesa que a gente acompanhou na Série D. Jogando em casa, com apoio da torcida, às 15h30, pegando esse Nacional líder, o elenco que já jogou lá, que é o elenco do Atlético Acreano, o elenco que já conhece o Gilbertão. O jogo pro Princesa, de repente, encostar nos líderes ou pro Nacional disparar ainda mais na ponta, né? André, rapidinho, eu queria a tua opinião. Eu acompanhei Princesa e Rio Negro no SESI, e depois do jogo, o técnico Zé Marco, aquela entrevista coletiva com a imprensa, ele falou que no primeiro tempo gostou mais do Princesa. Por quê? Porque em alguns momentos o Princesa teve aquele relampejo do que foi a participação do clube na Série D. Será que aí eu perguntei, Zé Marco, falta desplugar da Série D e plugar no Campeonato Amazonense? Ele dizia que o time ainda sentiu um pouco. Será que o time ainda sente um pouco, ainda não conseguiu se firmar no estadual, dizer, plugar, tomar agora estou no estadual e esquecer a Série D? Acho que é um jogo importante para o Princesa retomar essa confiança, né? Para o Princesa voltar a ser aquele Princesa do primeiro semestre, até mesmo do jogo contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, lá em Manacapuru, e lá em Chapecó também. Perdeu 2-1, né? O time da Série D. De repente é um jogo grande, um jogo que o Princesa pode vencer e aí entrar de vez no campeonato, né? Porque o Princesa é um time que fatalmente vai estar no G4 aí e vai classificar para as semifinais do Amazonense. Vamos lá então, na Colina, 8 da noite, também na quarta-feira à noite, São Raimundo. São Raimundo e Nacional Borbense. Pois é, o Nacional Borbense aí vem como franco atirador e São Raimundo, teoricamente, é o favorito. E aí, será que o Nacional Borbense pode aprontar ou não? Pode aprontar, já aprontou para cima do Menor jogando em casa, né? Conseguiu buscar o empate no final do jogo. Agora diante do São Raimundo também na Colina, pode aprontar, o São Raimundo tem que se cuidar, mas é um jogo para o São Raimundo jogando em casa, com apoio da torcida. Acho que é um jogo para o São Raimundo vencer bem e ficar de vez no G4, né? Marcar a posição de vez no G4. André, não sei se você concorda comigo, mas São Raimundo e Faixa, na estreia do São Raimundo do Campeonato Amazonense, deixou uma impressão muito boa. Será que o São Raimundo, aquele jogo da estreia contra o Faixa Clube, depois a equipe não evoluiu, não teve aquela regularidade? Qual a sua opinião sobre isso? Na minha opinião, foi o melhor jogo do São Raimundo. Depois, não conseguiu manter aquela regularidade. Depois daquele jogo, o São Raimundo conseguiu um grande resultado contra o Princesa em Manacapuru, né? Aqueles 3-2, depois de abrir 2-0, sofreu um empate, mas conseguiu o gol da vitória no final. Acho que é um time também que nas mãos da Alberoni vai dar trabalho, está brigando por uma das 4 vagas para a semifinal, por enquanto está lá garantido. E esse jogo do Nacional Borbense é fundamental para as pretensões do São Raimundo na competição, né? O jogo contra o Nacional Borbense é aquele que o time não pode perder os pontos. E o São Raimundo jogando em casa, com apoio da torcida, precisa desses 3 pontos para se garantir no G4 ali e ficar pelo menos mais uma rodada garantida no grupo dos 4 primeiros. Ah, sim, com certeza. Vamos agora fechar a rodada no mesmo dia horário. Na Arena, jogam Rio Negro e Faixa Clube. Aí, o Galo empatou com o São Raimundo e o Galo precisa da vitória para poder sonhar ali no G4. E o Faixa Clube, tem que conseguir um resultado positivo depois que perdeu a liderança pro Nacional e perdeu o jogo. O jogo importante para os dois, né? O Rio Negro precisa voltar a vencer também para, de repente, colar ali no G4, não deixar se distanciar muito. E o Faixa precisa vencer para de repente, tomar essa liderança do Nacional, dependendo do resultado em Manacapuru, né? Do jogo entre Princesa e Nacional. Acho que vai ser um jogo bom para as duas equipes. Ader Baulana de um lado, João Carlos Cavalo de outro também, 2 técnicos conhecidos nossos aqui da região, com elencos regionais também. Acho que tem tudo para ser um grande jogo na Arena na quarta-feira. Tá aí, portanto, a rodada do meio de semana do Campeonato Amazonense, são 3 jogos, a rodada cheia, como se fala, né? E vamos ver como vai ficar a rodada depois dos jogos de mais uma rodada do Campeonato Amazonense. Você da Redação Esportiva pode acompanhar conosco, você acompanha nas redes sociais, entre em contato conosco, dê a sua sugestão, a sua opinião, enfim, participe também conosco aqui no Redação Esportiva. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Muito bem, André Tobias, vamos agora destacar o futebol do campo para a mesa. É a Copa Série de Futebol de Mesa, uma realização da Associação Manauara de Futebol de Mesa, primeira, segunda e terceira divisão, Copa Ouro, Prata e Bronze. Exatamente. Vamos chamar a matéria com o presidente Marcos Oliveira, que é o presidente da entidade, que vai falar um pouco e destacar o que acontece, o trabalho realizado no futebol de mesa no estado do Amazonas. Hoje é o torneio de séries, onde nós temos 3 divisões aqui na nossa associação. Já encerrou aí a terceira e a segunda divisão, né? Algumas surpresas, alguns novatos surpreendendo aí os veteranos, né? E agora nós vamos concluir a primeira divisão, que é onde tem os jogadores mais fortes
daqui do Amazonas. 96 jogos, muitos gols, e a participação dos novatos tem sido fundamental para a massificação do nosso esporte aqui na nossa cidade. A nossa associação ela funciona aos sábados e domingos aqui no estádio Carlos Zamit, sempre pela manhã, né? Nós temos até o final do ano cerca de 12 eventos ainda, inclusive um deles vai ser uma Copa Norte que vai ser realizada em Boa Vista com a nossa colaboração, e a gente pretende expandir o futebol de mesa para os outros estados da região norte. Valeu, obrigado, presidente Marcos Oliveira, da Associação Manauara de Futebol de Mesa. E aí, André, é uma boa pedida o futebol de mesa? Ah, com certeza. Futebol de mesa, eu quando era criança, costumava jogar com meus primos, a gente se divertia muito jogando futebol de mesa. Eu também. Naquela época a gente chamava de futebol de botão, que continua sendo a mesma coisa, né? Hoje já ganhou, tá num glamour diferente, hoje é futebol de mesa. Mas é legal, as pessoas estão indo no Carlos Zamit, né? Aos sábados, aos domingos, lá no espaço para brincar de futebol de mesa. É uma modalidade que vem crescendo bastante no estado. Quando tem torneio aqui, a gente observa que vem vários competidores do interior também participar desses torneios. Eu acho que vale a pena, principalmente para... E é uma modalidade que não tem idade, né? Pode brincar do mais novinho ao mais velho. Com certeza. E o detalhe, como ele falou, aí são 12 eventos durante o ano, inclusive a Copa Norte, são 3 divisões, enfim, é uma competição, aliás, é uma modalidade que o presidente ainda há pouco falou aqui na redação esportiva, que ele está se desenvolvendo e está massificando, ou seja, ele procura alternativas, né, de poder movimentar os jogadores, seja da base, seja sênior, enfim, é uma boa pedida, né, é uma boa proposta do presidente. Ah, com certeza. Você acaba tendo um calendário pro ano todo, e aí as pessoas acabam tendo um período para brincar, né? Sempre aos finais de semana. Então, pela manhã no Carlos Zamit, a galera pode ir lá que sempre tem futebol de mesa por lá. Ah, sim. Agora vamos destacar os resultados da Copa Séries de Futebol de Mesa. Da terceira para a segunda divisão, vamos lá. O Davi Holanda subiu, o Fábio Carvalho e também o Euler Lopes. E o título antecipado da primeira divisão, vamos parabenizar o Joanei Picanço, que subiu e conquistou o título antecipadamente por 2 rodadas da competição. Tá aí, portanto, aqui na Redação Esportiva você acompanhou o futebol de mesa, como sempre destacando o que acontece sempre no esporte amador, comunitário, no futebol também. E lembrando, viu, André, para você que acompanha a Redação Esportiva, pode também dar sua sugestão, participar conosco através das redes sociais. Aí você acompanha aí na telinha aqui do Redação, você pode entrar em contato conosco também, participar da sua sugestão, sua opinião, enfim, falar do que você vê hoje da Redação e pode até opinar com o que a gente pode melhorar, o que pode ser encaixado, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer em relação em prol da Redação Esportiva. Redação, vamos agora ao nosso intervalo, começando daqui a pouco, a gente volta com você aqui, como sempre, na Redação Esportiva. Redação Esportiva. Oferecimento: Tisha Comunicação Visual Novieira Alves. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Muito bem, voltando aqui no seu Redação Esportiva, sempre destacando tudo o que acontece no futebol e também no esporte de modo geral. Vamos agora falar do Campeonato Amazonense de Futebol de Base, infantil e principalmente o juvenil. Sempre os jogos no final de semana e nós tivemos, André Tobias, 4 jogos na categoria juvenil. E lá no Carlos Zamit, um jogo interessante com 6 gols. O Manaus Futebol Clube, lá do Mitoso, do Giovanni, fez 3-0 no Nacional, mas depois ele deu empate. O Kevin, ele marcou 2 gols no empate da equipe azulina. Nós temos a matéria, vamos conferir aqui no seu Redação a matéria com um jovem talentoso, Kevin, que marcou 2 gols no empate do Nacional contra a equipe do Gavião, que é a equipe do Manaus. Confira. Pô, valeu, vou agradecer a Deus, né? Primeiramente, Ele abençoa aquele que trabalha, né? E Ele vem abençoando o meu trabalho, por ter entrado e der 2 gols para nós conseguir um empate e manter o nível na competição. É trabalhar na semana, tentar corrigir os erros para no próximo jogo, se não tem mais acontecimento. E melhorar nas retenções, na saída de bola, melhorar nosso escanteio, porque às vezes a gente falha muito nessas ocasiões. Então vamos trabalhar essa semana, trabalhar forte para no próximo jogo a gente sair com a vitória. Muito bem, ok, obrigado Kevin, jogador da equipe
do Nacional Futebol Clube. E André, um detalhe interessante, que o Rickson, estava 2-0 para o Manaus, o Rickson foi cobrar o pênalti. Eu confesso que eu nunca vi, olha que já vi e assisti muitos jogos. Foi cobrar o pênalti, o goleiro defendeu e no rebote o goleiro defendeu, o jogador do Manaus pegou a bola, aí cometeu um outro pênalti. Aí depois o outro jogador foi lá e cobrou e o Manaus fez 3-0. É um lance curioso, eu tive a oportunidade de assistir também. O garoto do Manaus bateu o pênalti, o goleiro defendeu. Na sobra, o atacante do Manaus chegou primeiro na bola e o goleiro acabou fazendo o pênalti no Manaus de novo. E aí, na segunda vez, o Manaus conseguiu converter e fazer 3-0, né? Mas não adiantou muita coisa, porque o Nacional acabou buscando empate heróico, empate bom para o time do Nacional. Com certeza. Agora um detalhe, André, nessa divisão de base, tanto infantil quanto juvenil, a garotada que participa sempre tem aquele sonho de ser jogador. Jogando no Nacional, né, que é uma equipe de camisa, ou até mesmo no Manaus, né, que já está há pouco tempo do futebol, mas é uma oportunidade de jogadores mostrar seu talento, mostrar seu futebol. Inclusive, algumas equipes do futebol amazonense estão dando oportunidade para a garotada que vem ali de bairros, no caso Rio Negro, que formou a equipe do Jorge Teixeira. É importante valorizar essa garotada. É uma pena que os nossos clubes profissionais só acabam recorrendo à base quando não tem dinheiro, né? Como é o caso desse campeonato amazonense, que a gente está vendo muitas equipes com garoto da base, Manaus, o Fast, o Rio Negro também, com alguns garotos da base no profissional. Mas acho que vale a pena valorizar, vale a pena dar oportunidade para essa molecada boa aí que está surgindo. Ah, sim, com certeza. Vamos aqui acompanhar e conferir a classificação do Campeonato Amazonense Juvenil. Vamos lá, o Sul América lidera com 11 pontos, em segundo o Rio Negro com 11, aí em segundo, pelo critério de desempate, o terceiro é o Nacional com 11 pontos, 3 com 11, Sul América em primeiro, Rio Negro em segundo, Nacional em terceiro, todos com 11 pontos. Em quarto o Fast tem 10, na quinta colocação o Manaus tem 7, na sexta o Taramã também tem 7, aí pelo critério de desempate, o Clipper vem na sétima colocação com 4 pontos. E o São Raimundo na oitava com 3. E o último colocado é o Holanda com 3 pontos. A classificação do Amazonense Juvenil. Vamos agora confirmar a rodada de hoje, quarta-feira. Carlos Amit, 3 da tarde, jogam Clipper e Manaus. Também no Zamit, às 5, jogam Tarumã e Sul América. Na Arena da Amazônia, às 5h30 da tarde, Rio Negro e Fast Clube, e na Colina, às 5h30 da tarde, São Raimundo e Holanda. É a rodada do Campeonato Amazonense Juvenil. Então é importante a rodada do Campeonato Amazonense Juvenil, agitando, como sempre, os novos talentos do futebol amazonense, a rodada no meio de semana. Mas, meu caro André Tobias, você que faz parte do Caderno de Esportes do Jornal em Tempo, eu aqui quero destacar a sua matéria no pódio, a matéria do André Tobias, Amor Genuíno, aqui na telinha aqui do Redação Esportiva, Amor Genuíno, você pode aqui acompanhar a capa, e o André Tobias, que também faz parte aqui da Redação Esportiva, vai explicar. Amor Genuíno, como assim, André? Dá para explicar? Como é que foi esse trabalho, essa matéria jornalística? Na verdade, foi uma pauta pensada pelo editor do caderno, que é o Thiago Botelho. E aí ele passou para mim a pauta e a ideia era conseguir torcedores que torcessem somente para os clubes locais, não fossem os chamados mistos, né, que é o cara que torce para o time da terra e para o time de fora, e torcedores que frequentassem o estádio, que acompanhassem suas equipes, mesmo no momento tão tenebroso do nosso futebol. Aquele que frequenta, seja no sol ou na chuva. Em qualquer lugar, inclusive no interior, como a gente fez com 4 torcedores de times da capital, né, dos mais tradicionais. E aí quem foram os torcedores? Vamos lá, os tradicionais. A gente conseguiu falar com Elias, que é o famoso torcedor do Fast. O Elias abençoa, o professor. Professor de inglês, famosíssimo torcedor do Fast, quem vai para os estádios, quem frequenta os estádios da capital e até mesmo no interior. Só é ir na arquibancada do lado do Fast que vai poder encontrar com o Elias. Às vezes, viu, Elias, exagera um pouco, mas é um torcedor assíduo que acompanha o Fast, seja onde for. Esse exagero, ele falou que eu questionei ele, né, sobre essa questão dele ser um cara bastante comentado nas redes sociais, por todas as brincadeiras que ele faz com os rivais. Ele falou que isso é mais para alimentar essa rivalidade, para conseguir fazer com que os torcedores compareçam ao estádio, que também vão a campo para gozar com ele, para brincar com ele quando o Fast Clube perde. Então é bem legal esse lado dele. A gente também teve um torcedor do Rio Negro, que é o Ian, também conhecido, um dos integrantes da torcida Império, do Galo. Agora do Rio Negro também, o Ian também, o China, né? O China que
também é um torcedor muito conhecido, que acompanha todos os jogos do Rio Negro, não perde um jogo e também vale destacar também. Né? O Ian, interessante porque o Ian tem 19 anos. Então ele cresceu vendo o Galo, vendo os recentes fracassos do Rio Negro. É um pouco mais velho. Ele cresceu vendo o Rio Negro sendo rebaixado da Série B, disputando Série B, e mesmo assim ele tá em todo jogo do Galo, ele vai pro estádio, ele torce, ele vibra com a torcida dele. Não se desanimou, né? Legais. Não desanima. Eu acho que esses torcedores são a alma do futebol amazonense, são os que mantêm o futebol amazonense vivo, né? Mesmo com a tradicional desorganização que a gente tem, com jogos mudando de dia, de horário e até mesmo de estádio com 3 dias de antecedência, com 4 dias de antecedência, e esses torcedores são que conseguem manter vivo esse esporte, né? Conseguem manter vivo o futebol aqui no Amazonas. Não são muitos, é verdade que não são muitos, né? A gente vai para o estádio, a gente vê um público bem aquém, mas são sempre os mesmos que estão lá apoiando suas equipes. Tá certo. André, você citou 2 torcedores, faltam mais 2. A gente teve também uma jovem do São Raimundo, que é a Bruna Rebeca, que também todo jogo do São Raimundo ela está acompanhando o clube, seja em Manaus, seja no interior. Ela também tem 21 anos, a mesma idade do Ian, então é legal ver essa nova geração também surgindo, acompanhando seus clubes do coração no estádio, né? Ela era São Paulina quando era mais nova, cresceu, resolveu acompanhar só o São Raimundo, e hoje ela acompanha o São Raimundo para onde ele vai, no interior, Borba, Manaquiri, onde o São Raimundo foi, ela acompanha. Eu também destacaria, a Jéssica, foi? Não, Bruna Rebeca. A Jéssica, que também é uma torcedora fanática do São Raimundo, e o Luiz Arão, que ele é gordo. Eu lembro do tempo da Rio Mar, quando eu trabalhava da Rio Mar, exatamente, ele frequentava, era lá no estúdio Luiz Arão, outro também que também eu destaco. Do Nacional, a gente conseguiu fazer muitos, né? Nacional tem vários, né? Quem acompanha o estádio, acompanha o Nacional, sempre vê aqueles tradicionais, lá tem o Japim, tem... Mas a gente conseguiu fazer do Nacional, a gente fez com o Wilson, que é o presidente da Paixonaça. Ele também é um cara que acompanha o Nacional até fora do estado, quando o clube vai jogar em Boa Vista, em outras cidades pela Série D. Ele está sempre junto com a equipe, sempre promovendo caravana. Já tem mais idade do que os outros 2, mas é um cara que também sempre está acompanhando o Nacional. Além do Wilson, tem o Japim? Tem o Japim, mas a gente só fez com o Wilson. A gente pegou um personagem de cada e a gente destacou nessa matéria só o Wilson. Tá importante. Aqui mais uma vez, aqui a Redação Esportiva mostrando a matéria, o trabalho jornalístico. De parabéns ao André Tobias e também ao Thiago Botelho pela ideia. Enfim, a equipe lá de esportes do Jornal em Tempo. Parabéns pela matéria de poder valorizar esses torcedores que são, acima de tudo, são apaixonados, porque acompanham seus clubes nos estádios, seja na capital ou no interior, e com certeza, apesar da deficiência técnica, apesar de toda a situação do futebol amazonense, quando há mudanças, seja por parte da federação ou pela televisão, que é detentora dos direitos, enfim, seja qual for o motivo, mas estão ali acompanhando os seus clubes, independentemente do local ou da situação. São verdadeiros os guerreiros da arquibancada, né? Foi esse, inclusive, o título que eu usei na matéria. A gente faz chuva, faz sol, muda horário, é jogo às 11 da manhã, e eles continuam presentes nos estádios. Tá importando com certeza. Tá importando, meu caro André Tobias. Quero aqui agradecer a sua participação. Muito obrigado, André Tobias, que participa sempre conosco nas externas. Quando nós fazemos, a redação fazemos aquele comentário após o jogo, mas também a participação do André, seja em qualquer jogo, em qualquer situação, o André sempre participa. Valeu, André, muito obrigado pela sua participação. Você que pertence à editoria de esportes do jornal Amazonas em Tempo. Muito obrigado. Valeu, André. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando aí o nosso trabalho, poder estar compartilhando um pouco das nossas matérias aí com o público da TV Cidade. Mais uma vez, obrigado à Redação Esportiva pela oportunidade. Está aqui mostrando mais uma vez o trabalho do André Tobias, repórter jornalista lá do Amazonas em Tempo. Valeu, André, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado a toda a equipe do Redação Esportiva, ao Anderson Santos no apoio, ao Danilo, lá no Maranhão. O Danilo está longe, mas o Danilo sempre faz parte do Redação Esportiva, Adeilson Buquerque, o Paulo André, o PA, que estreou no último programa. Enfim, a toda a equipe, o Thiago Fernando, Thiago, não esqueci de você, a toda a equipe da Redação Esportiva. Como sempre, você acompanha nas redes sociais o nosso programa, entre em contato conosco, você que também quer fazer parte do nosso time de esportivo, da Redação, pode entrar em contato. Redação Esportiva, como sempre, aqui na TV Cidade, canal 3 da NET. A você, obrigado
E até o próximo programa. Até lá. Valeu!